Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Franklin Luan, professor, mestre doutor em psicologia, estudante de medicina da Universidade Federal de Campina Grande. Esse canal, melhor dizendo, para quem não conhece, ele é dedicado sobretudo, né, à preparação para o Enem. Tudo bem? Então hoje eu vou dar continuidade à resolução do segundo simulado Bernoulli do ano 2023. O último vídeo postado aqui no canal é referente à resolução do primeiro dia de prova desse mesmo simulado. Então vocês vão encontrar aqui no card o link para esse referido vídeo e hoje a gente vai trazer a comentar e resolução de algumas questões relativas ao segundo dia do segundo simulado Bernoulli 2023. Então vamos começando aqui pela questão de Química, número 93, que diz o seguinte: o conceito de elemento começou a ser estruturado a partir da necessidade de explicação das mudanças observadas na natureza. Empédocles usou em suas explicações a ideia de 4 princípios ou elementos primordiais: terra, água, ar e fogo. Atualmente, o conceito de elemento químico constitui uma classe de átomos formada por diferentes nucleidos, ou seja, é o tipo de átomo caracterizado por um número atômico específico, e as substâncias são entendidas como as diferentes formas de associação dos elementos. Na tabela a seguir estão apresentadas diferentes espécies químicas. Então aqui a gente tem 7 espécies, né, químicas. Bem, como H3O, hélio, carbono 12, 13, enfim. Aí ele pergunta: as espécies apresentadas que constituem um par de isótomos são. O que são isótomos? São elementos químicos diferentes, portanto tem um número atômico diferente, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Como é que a gente consegue calcular o número de nêutrons de um elemento? É a diferença entre o número de massa e o número de prótons, tá certo? Então, para fazer esses cálculos, eu vou trazer no vídeo a seguir, e aí depois a gente consegue identificar qual é aquele ou aqueles elementos, ou o par dos que estão expostos aqui, que tem essa característica de serem isótomos, tá certo? Então, nessa questão a gente vai tentar identificar qual é o número de nêutrons de cada um desses elementos, desses 7 elementos, e depois tentar detectar qual deles ou quais deles têm o mesmo número de nêutrons, o que vai configurar, né, o fato de serem isótomos. Então, para calcular o número de nêutron, a gente vai fazer uma subtração simples entre o número de massa e o número de prótons. E onde é que eu identifico o número de massa e de prótons de cada elemento? O número de massa sempre esse valor aqui, ó, de cima, e o de prótons, o de baixo. Tudo bem? Então vamos calcular aqui para o H. Quem é o número de massa? 3. E o de prótons? 1. Logo, o número de nêutrons desse elemento é 2. Tudo bem? E assim a gente vai fazer para os demais. Para o hélio, 3 menos 2 igual a 1. Então, a gente já sabe que esses dois elementos que a gente calculou até agora não são isótomos. Vamos seguindo. Para o carbono, 12, né? O carbono 12. 12 menos 6 igual a 6. Para o carbono 13, 13 menos 6 igual a 7. Para o nitrogênio, número de nêutrons vai ser 14 menos 7 igual a 7. Opa, a gente já identificou que o nitrogênio e o carbono 13 possuem o mesmo número de nêutrons. Logo, eles são isótomos. Isso é um par que a gente identificou. Em todo caso, vamos fazer para os demais. Para o oxigênio, 16 menos 8 igual a 8. Para o flúor, 19 menos 9 igual a 10. Portanto, o par, né, que compõe elementos isótomos é exatamente formado pelo carbono 13 e o nitrogênio. Isso vai estar na letra C. A próxima questão é a questão de biologia, do 96, do tema filogenética. É uma questão clássica na prova do Enem, que tem um gráfico que a gente tem que saber interpretar, porque realmente ajuda muito, cai muito também, né? Tradicionalmente, dados provenientes de estudos morfológicos e anatômicos são utilizados para a reconstrução filogenética.
Todos os dados são analisados e tratados para que sejam transpostos para uma árvore filogenética, como podemos observar a seguir. E aí ele pergunta: qual espécie é filogeneticamente mais semelhante ao ancestral comum? Então, nesse tipo de questão, a gente tem geralmente nós e ramos. O que são nós? São pontos de divisão de linhagens diferentes. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, esse número 1, né, ele está representando um sujeito, um indivíduo ali, mas ele é um nó, a partir do qual você tem uma linhagem que vai para o ramo A e você tem uma outra linhagem que segue adiante, que por sua vez vai ter nó, vai ter ramo, vai ter nó, vai ter ramo, e assim a gente vai montando a árvore filogenética, tá certo? Então, sempre lembrando, né, nó representa o momento em que uma linhagem se divide, né? E aí a pergunta é: qual é a espécie filogeneticamente mais semelhante ao indivíduo, ao ancestral 1? Então, veja, no ancestral 1 a gente vai ter uma nova espécie, né, uma nova linhagem que vai surgir, que está representada pela letra A, e você tem a linhagem, ou esse galho maior, que está representado pelo 2, 3, 4 e tal. Então, das alternativas aqui, a que tem uma maior semelhança com o indivíduo 1 é o ramo A, né? Se tivesse ali, de repente, a resposta nas alternativas número 2, aí já dificultaria um pouco nossa vida, mas como não há, então a resposta é a letra A, sendo esse ramo, essa espécie, a que mais se assemelha ao indivíduo ancestral 1, né? A próxima questão é a questão de número 100, física do tema eletricidade, especialmente os processos de eletrificação. Diz lá: você já deve ter reparado que no inverno os cabelos tendem a desalinhar-se mais facilmente. E por quê? Esse efeito eletrizante, também conhecido como frizz, resulta sobretudo por escovarmos frequentemente o cabelo. O efeito abordado pelo texto está relacionado com o processo de eletrização por. Então a gente já sabe que é atrito. Então, à medida que eu esfrego um pente ou uma escova, vai haver atrito, né, entre o objeto e o cabelo. Isso vai gerar cargas, né, de sinais contrários, no caso, e isso faz com que a gente visualize esse efeito de frizz, né? Isso é mais ou menos semelhante ao que acontece numa máquina de lavar a roupa. Quando a gente coloca a roupa, ela vai se atritar entre si e também com a própria máquina, de tal modo que quando a gente retira, a gente vê as fibras do tecido também desorganizadas, né? Como se fosse esse efeito de frizz. E a gente coloca amaciante, é como se o amaciante neutralizasse essas cargas e as fibras voltassem à sua estrutura inicial, né? Então, o processo aqui é atrito, é uma questão até simples, né? Número 100, letra E. A próxima questão de número 105, questão de biologia novamente, que trata do tema vírus. Os vírus são muito simples, são seres muito simples formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo um material genético que, dependendo do tipo do vírus, pode ser o DNA, o RNA, ou os dois juntos, como o citamegalovírus. Vírus são parasitas obrigatórios no interior celular, e isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. Os vírus não são constituídos por células, embora dependam delas para sua multiplicação. É uma definição de vírus, né, que ele está trazendo aqui, uma caracterização, melhor dizendo. Esses organismos podem ser considerados seres vivos porque apresentam cápsula proteica. Ele de fato apresenta, mas não é por isso que ele é considerado um ser vivo. Organização acelular, ele de fato não tem uma organização celular, mas não é a organização acelular que vai conferir ao vírus essa característica de ser vivo. Metabolismo próprio o vírus não tem, ele depende do metabolismo da célula hospedeira. Capacidade de reprodução, é essa a característica que coloca os vírus, segundo algumas classificações, como sendo um ser vivo. Atentem para isso, a capacidade de reprodução, de multiplicação do seu material genético. E letra E, material genético imutável. Não é imutável, né? Ele pode sofrer mutação genética. Então, letra D responde à questão de número 105. Vamos adiante. Questão 109, envolvendo escalas termométricas. Diz assim: a escala Celsius também é uma questão muito comum, né, Enem?
A escala Celsius tem como característica principal ser considerada uma escala centígrada, em que os pontos fixos são de 0 grau para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Foi proposta pelo cientista Anders Celsius no século XVIII. Atualmente, por sugestão de cientistas reunidos nas convenções internacionais, usa-se praticamente em todo o planeta essa escala. Em uma escala hipotética, na qual os valores para os pontos de fusão e ebulição são 20 e 140 graus, respectivamente, o valor correspondente a 20 graus Celsius é igual a questão clássica. Então, existe a escala centígrada, aqui, né, graus Celsius. Existe uma escala hipotética com outras balizas, né, com outros elementos, outros valores de referência para ponto de fusão e de ebulição. E aí ele vai perguntar qual o valor nessa escala hipotética corresponde ao valor de 25 graus Celsius. Então tem uma operação matemática a ser realizada para resolver esse tipo de questão e eu vou trazer no vídeo agora. Veja, nesse tipo de questão aqui em que a gente compara uma escala já conhecida com uma hipotética, a gente vai ter um princípio de resolução que a rigor é baseado no teorema de Tales, mas existe uma forma menos sofisticada, digamos assim, de responder e que no final das contas acaba refletindo mesmo o próprio teorema. Mas é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, existe uma distância importante daqui até aqui, e uma outra distância daqui até aqui, certo? Da mesma forma, a gente vai fazer uma distância do x até o ponto de fusão e uma outra distância até aqui. Como é que a gente vai responder esse tipo de questão? É a seguinte, ó, eu vou pegar o valor que foi dado, 25, menos o ponto de fusão, que é 0, dividido pelo valor inteiro dessa escala centígrada, né? Que é de 100 menos 0. Então, dividido por 100. Isso, a mesma coisa que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Da mesma forma, eu vou fazer nessa escala hipotética. X menos o ponto de fusão, que é 20, dividido pelo valor, né, inteiro da escala. Veja, a escala vai de 20 a 140. Então, ela tem uma variação de 120. Agora é matemática básica, né, minha gente? Ó, eu quero sempre, lembrando, achar o valor de x. Então, vamos lá. 25 por 100 vai ser igual a x menos 20 por 120. Eu vou facilitando aqui, ó. 25 por 100, concordam que é 1/4, né? Então, 1/4 x menos 20 vezes 120. Isso vai ficar 120 é igual a 4 vezes x menos 20. 120, 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 20, menos 80. 80. O 80 está negativo, passa para cá positivo. Então vai ficar 120 mais 80, igual a 200, igual a 4x. X é 50. Portanto, nessa escala, o valor que equivale a 120 graus na escala centígrada, ou Celsius, é 50 nessa escala hipotética. Portanto, a letra vai ser a C. Vamos agora para uma questão de matemática, questão de conjuntos, também questão clássica. Questão 143. Em uma pesquisa de opinião a respeito da preferência de 84 clientes que alugam carros, uma empresa obteve os seguintes resultados acerca das marcas A, B e C. 10 pessoas alugariam os carros tanto da marca A quanto da B ou C. 25 alugariam os carros da marca A ou B. 20 alugariam os carros da marca A ou C. 15 alugariam os carros das marcas B ou C. O número de pessoas que alugariam apenas os carros da marca A é a metade do número de pessoas que alugariam apenas os da marca B. O número de pessoas que alugariam apenas os carros da marca B é a metade do número de pessoas que alugariam apenas os da marca C. 16 pessoas não alugariam os carros das marcas A, nem B ou C. De acordo com os dados, a quantidade de pessoas que alugariam apenas os carros da marca B é igual a. Para resolver esse tipo de questão, o método mais simples que eu vejo é pelo diagrama de Venn. Então vamos à resolução.
Então, vamos montar aqui o diagrama de Venn, né? Ele diz o seguinte, ó, que o número de pessoas que alugariam os carros A, B ou C, ou seja, independente de qual carro, seria 10 pessoas. Então, eu tenho aqui no centro 10 pessoas. Depois ele diz que o número de pessoas que alugariam os carros das marcas A ou B seriam 25 pessoas, né? Como já tem 10 aqui, eu coloco apenas 15, ok? Porque 25 alugariam A ou B. Na sequência, ele diz que 20 pessoas alugariam as marcas A ou C. Como eu já tenho 10 aqui, eu vou colocar 10 aqui. E diz que 15 pessoas alugariam as marcas B ou C. Como eu já tenho aqui 10, aqui eu coloco 5. Acho que até aqui todo mundo consegue acompanhar bem. Aí agora começa um pouco da dificuldade. Ele diz o seguinte, ó, o número de pessoas que alugariam apenas a marca A, ou seja, aqui, né? Apenas a marca A é metade do número de pessoas que alugaria apenas a marca B. Então eu posso dizer o seguinte, ó, como esse aqui é metade desse, eu posso chamar esse valor aqui de 2x e esse valor aqui de x. Ou seja, o número de pessoas que alugariam apenas a marca A é metade do número de pessoas que alugaria apenas a marca B. Tudo bem? E ele segue. O número de pessoas que alugaria apenas a marca B é metade do número de pessoas que alugaria apenas a marca C. Ora, se isso aqui é metade do que eu vou colocar aqui, eu posso dizer que os que alugariam apenas a marca C é 4x. Deu para entender? Eu preciso ter essa pequena sacada, né, para conseguir resolver a questão. Depois ele diz, olha, o número de pessoas que não alugariam nenhuma das marcas seria 16, né? E o número de pessoas que alugaria, né, que estão participando da pesquisa aqui, 84. E aí ele quer qual é o número de pessoas que alugaria apenas a marca B, ou seja, eu quero saber esse valor aqui, certo? Então a gente vai encontrar um valor de x e depois basta dobrar, que aí eu acho o valor dos que alugam apenas a marca B. E aqui vamos lá, só é somar, né? X mais 2x mais 4x mais 10 mais 10 mais 15 mais 5 mais 16, tudo isso tem que ser igual a 84. Bem, aqui eu tenho um x mais 2x mais 4x, 7x, perdão, mais aqui o valor, somando, 10 mais 10, 20, 40, 56. 56 igual a 84. 7x vai ser igual a 84 menos 56, isso dá 28. 7x igual a 28, logo x será igual a 4. Esse valor que eu encontrei aqui, 4, é o valor das pessoas que alugariam apenas o veículo A marca A. Como ele quer o que vai representar aqueles que alugariam apenas a marca B, eu tenho que dobrar esse valor. Então, 2x, isso é igual a 2 vezes 4, que é igual a 8. Alternativa B de bola. Próxima questão, 147, questão de geografia plana. Diz o seguinte: as imagens a seguir representam um projeto para a fabricação de um cavalete que será utilizado na construção de andaime simples sem obras e a vista lateral dele. Sabendo que o ponto C é o baricentro do triângulo equilátero AMN e que a medida MN é de 60 raiz de 3, o comprimento da haste de segurança AC em centímetro é igual a... É uma questão até simples, se você souber a fórmula, interpretar mais ou menos rapidamente aqui dá para fazer essa interpretação. Então, um triângulo equilátero, no final das contas ele quer saber qual é a altura desse triângulo ABD, digamos assim, porque isso representa a haste AC. Mas vamos à resolução. Ó, nessa questão,
é preciso realmente lembrar as propriedades do baricentro, né? Baricentro de um triângulo equilátero, que ele diz que é um triângulo equilátero, né? É formado pelo cruzamento das medianas. E uma característica do baricentro, vou tentar reproduzir aqui, ó, de forma mais grosseira, é que essa medida aqui, ó, do baricentro até esse lado é 1/3 da altura do triângulo equilátero. E essa medida aqui equivale a 2/3. Isso é uma propriedade do triângulo baricentro, do baricentro, né? Se eu fizer isso para as outras medianas, eu vou encontrar a mesma coisa, tá certo? Como esse triângulo AMN é um triângulo equilátero, que ele diz na questão, e esse ponto C aqui, ó, representa o baricentro, eu já posso assumir que esse valor aqui, essa medida aqui, A até C, ela vai ser 2/3 da altura total do triângulo AMN. Não sei se vocês conseguem me entender. Tudo bem? Então vamos tentar identificar primeiro qual é a altura total desse triângulo AMN, mais ou menos esse valor aqui, e depois a gente encontra 2/3 dessa altura que representa o segmento AC, tá certo? Como é que eu descubro, ou como é que eu encontro a altura de um triângulo equilátero? É L, raiz de 3 sobre 2. Mas como é que eu sei quem é L? Ele me diz que o valor, a distância MN é igual a raiz de 3, 60 raiz de 3, perdão. E se o triângulo é equilátero, necessariamente o lado AN vai ser 60 raiz de 3 e o lado AM também 60 raiz de 3. Tá certo? Então vamos calcular. Quem é L? 60 raiz de 3 vezes raiz de 3 da própria fórmula, sobre 2. Eu posso já dizer que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Então isso vai ficar 60 vezes 3 sobre 2. 60 vezes 3, 180, sobre 2, 90. Quem é 90? Essa altura do triângulo equilátero grande. E como é que eu vou descobrir qual é o valor de AC? AC, pela propriedade do baricentro, é 2/3 da altura do triângulo. Isso será 2/3 de 90. Eu posso dividir 30 por 90. 90 por 3, melhor dizendo, vai dar 30. 2 vezes 3, 60 centímetros, né? Portanto, 60 centímetros equivale a essa altura aqui, ou essa distância AC, certo? 60, isso está na letra C. E para finalizar, uma questão de matemática financeira é um assunto que costuma dificultar a vida de muita gente, né? Então, é uma questão envolvendo juros compostos e tal. Uma pessoa precisou de um empréstimo de R$ 3.000 a juros compostos para investir integralmente em um ativo de retorno rápido que tem previsão de retorno do dobro do valor aplicado ao final de 3 meses. O empréstimo será pago 90 dias após o empréstimo e tem taxa de juros de 10% ao mês. O valor que essa pessoa irá lucrar ao final das duas transações é. Vamos à resolução prática da questão. Veja, nessa questão aqui, ele diz que o capital, né, que foi tomado por empréstimo é de R$ 3.000. Depois ele diz que a taxa de juros foi de 10% ao mês, né? 10% é a mesma coisa que 1,1 ao mês. E o tempo foi de 90 dias. Como a gente está usando taxa de juros ao mês, a gente vai converter 90 dias por 3 meses. Tá certo? E aí, qual é o valor que ele vai pagar, né, desse empréstimo? Qual é o montante após 3 meses? Então, a gente faz a fórmula, né, que é capital, 3.000, vezes a taxa de juros de 1,1, né, ou de 10% ao mês, durante 3 meses, certo? Esse montante aqui vai ser 3.000. 1,1 ao cúbico, aí teria que calcular no braço, mas para a gente não perder muito tempo, é a mesma coisa que 1,331, certo? Esse montante, fazendo o cálculo,
vai dar 3.993, tá certo? Então, ele diz o seguinte, ó, como o investimento será o dobro do valor emprestado, seu retorno após 3 meses será de... Então, qual foi o retorno? Reserva esse valor aqui. Qual foi o retorno? Se ele pediu 3.000 e vai ser o dobro, então o valor do retorno vai ser 6.000, certo? Isso é só uma aplicação do que foi dito na questão. E aí, como é que a gente sabe qual vai ser o lucro? É o retorno previsto menos o montante que ele vai ter que pagar. Então, o lucro vai ser 6.000 menos o montante que foi tomado por empréstimo, 3.993. Esse lucro, fazendo o cálculo, vai ser de R$ 2.007. Isso a gente vai encontrar na letra A. Então é isso, espero que tenham gostado. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar atento, né, a sempre que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. Em relação a essa resolução de simulados, assim como eu disse no vídeo anterior, eu acho que o simulado do sistema Arensá é o mais fiel em termos de nível de dificuldade, digamos, à prova do Enem. Mas isso não significa que você deve fazer apenas os simulados Arensá. Faça do Bernoulli, do Grupo Somos, eventualmente até do Poliedro, porque aí você vai ter um repertório maior de questões, de formas de cobrar os conteúdos, e quanto mais amplo for, né, o seu acervo de conhecimento a respeito de como as questões são cobradas, melhor. Tudo bem? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.